Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, é sempre conteúdos aí relevantes, atualizados, informações muito importantes e muitas são urgentes, tá? Nós vamos tirar uma dúvida agora muito grande. Com essa greve aí de funcionários do INSS, como é que fica o pente fino? Nós estamos aí hoje dia 29, né, que eu estou gravando esse vídeo, pode ser que ele vai ser publicado no dia 30, então tem muita gente com dúvidas porque estava programado para o pente fino começar agora em agosto. Será que vai ter pente fino? Como é que vai ser, né? E a justiça, o que está dizendo? Bom, a justiça ela deve impedir, né, o INSS de cessar benefícios sem critérios no pente fino, né? Inclusive aí tem alguns desembargadores que já se manifestaram com relação aí a esse critério de fazer essa avaliação em massa e muitas vezes pente finos aí têm cessado os benefícios, inclusive judiciais, concedidos judiciais, sem nenhum critério, e isso foge à Constituição, foge à lei. Bom, como será realizadas as revisões do pente fino, né? O processo de revisão não significa, olha, que todos os beneficiários terão que comparecer fisicamente para uma nova perícia. Olha, uma informação que ninguém está pensando, tá? Mesmo com a greve dos funcionários. Segundo o ministro, tá, da Previdência, o ministro, o Lupe, lá, a estratégia incluirá um sistema de triagem que prioriza casos suspeitos de irregularidade. Agora vejam só, cruzamento de dados para uma análise mais eficiente. Quer dizer, mesmo sem funcionários do INSS, a inteligência artificial pode fazer o pente fino. Ela pode fazer um cruzamento desses dados e o que ela vai fazer? Ela pode não dar o indeferimento, mas essa inteligência artificial, enquanto os funcionários do INSS não retornarem, ela faz uma varredura. Se ela suspeitar de uma irregularidade, o que pode ser feito? Suspensão do pagamento. Olha aí, até os funcionários retornarem e esse segurado ter a possibilidade de levar documentação, de explicar, levar a informação correta para retornar a receber o seu pagamento. Veja bem, esse método visa evitar longas filas e congestionamento nos centros de atendimento, promovendo uma fiscalização mais ágil e menos incômoda para os beneficiários. Olha só, pessoal, ninguém está pensando nisso, né? Lembra que eu falei que os peritos do INSS eram contra aí a prorrogação do benefício sem perícia? Que eu falei, eles sentem que a profissão deles está ficando ameaçada? E está cada vez mais. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela toma conta. Para fazer o pente fino em massa, como anunciou aí o INSS, nas mídias, ele não precisa fazer nada disso. Não precisa chamar um por um. Ele pode fazer um pente fino, como já está fazendo, através da inteligência artificial. Vocês viram aí, ó. Esse método, ele evita congestionamento nos centros. O que ele está querendo dizer? O beneficiário não precisa mais ir até uma agência. Promove uma fiscalização mais ágil. O que é? A inteligência artificial faz a varredura e o cruzamento de dados. Se tiver alguma irregularidade ou alguma informação, inclusive no seu cadastro, que não esteja atualizado, eles podem bloquear o pagamento. Eles deixam o pagamento suspenso até você regularizar. Bom, quais são as expectativas do governo com essa nova revisão? Redução de custos, né? 10 bilhões de reais. Identificar e cessar pagamentos indevidos que pesam no orçamento do governo. E eles dizem justiça social, garantir que apenas aqueles que realmente necessitam do benefício continuem a recebê-lo. E otimização do recurso, né? Melhor distribuição dos recursos públicos, direcionando-os para áreas e pessoas verdadeiramente que precisam de suporte. Bom, eu pergunto, é isso que vocês estão vendo? E eu só posso falar até aqui. O INSS tem promovido nos últimos anos aí um pente fino de benefícios concedidos aos seus segurados. O objetivo é verificar a legalidade e a regularidade de pagamentos, evitando as fraudes e irregularidades. No entanto, é necessário que a Justiça atue para impedir que o INSS realize cortes de benefício sem critérios justos e adequados. É importante ressaltar que o pente fino é uma medida legalizada, né, que é para garantir a lisura e transparência nos pagamentos dos benefícios do INSS. Mas, infelizmente, muitos segurados têm sofrido com a suspensão ou corte indevido de benefícios sem que haja uma análise aprofundada e justa de cada caso. Nesse sentido, a Justiça atua como guardiã dos direitos desses segurados, garantindo que o corte desses benefícios sejam realizados de forma criteriosa e justa. É preciso assegurar que as avaliações realizadas pelo INSS sejam baseadas em critérios rigorosos e transparentes, evitando assim prejuízos injustos aos segurados.
Agora veja bem, com relação ao BPC, eu tinha falado em outro vídeo aí que eu ia trazer uma atualização. Sexta-feira foi publicada uma portaria interministerial no Diário Oficial, assinada pelo presidente do INSS e o ministro da Previdência Social. Segundo o documento, quem recebe o BPC não está inscrito no CadÚnico e com o cadastro desatualizado no INSS nos últimos 4 anos, terá que atualizar os dados em 45 dias se morar numa cidade até 50 mil habitantes, em 90 dias se morar em cidades maiores, e os beneficiários serão notificados pelo órgão e, se não fizerem a atualização do cadastro em até 30 dias, terão seus benefícios bloqueados. O governo não detalhou a portaria quando os avisos vão começar. E também nós vamos falar com relação ao auxílio-doença aqui no BPC. Então continue no vídeo para você não perder os detalhes. É muito importante. Além do prazo do pente fino, o governo decidiu regras mais rígidas para a concessão do BPC. Os novos cadastros terão que incluir biometria a partir já do dia 1º de setembro desse ano. O INSS terá que cruzar os dados mensalmente para verificar se os beneficiários estão dentro do critério de renda do programa. Alta de 29% na concessão do BPC. Segundo os dados do INSS, a concessão do BPC teve uma alta de 29% no primeiro semestre agora de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023. Nesses últimos meses, o governo está tendo um esforço, dizem eles, para reduzir o tempo de espera, uma vez que recebe 170 mil novos pedidos de BPC por mês. O BPC teve um aumento de 6,4 bilhões de custo total aí no ano passado, tá? Veja bem, o BPC é aquele benefício de prestação continuada para pessoas portadoras de deficiência e independente de idade, né, e idosos acima aí de 65 a 67 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção, nem ter como prover da sua família. Além disso, a Justiça deve atuar para que o INSS promova um atendimento adequado, respeitoso aos beneficiários durante o processo de pente fino. A garantia do devido processo legal e do contraditório é essencial para que os segurados tenham oportunidade de apresentar sua defesa, contestar possíveis irregularidades que lhes sejam imputadas. Em suma, a atuação da Justiça é fundamental para garantir a proteção dos direitos dos segurados do INSS durante o processo do pente fino. É preciso assegurar que os cortes sejam realizados de forma justa, transparente, evitando prejuízos desnecessários àqueles que dependem. Realmente, pessoal, né, existe, nós sabemos, fraude, irregularidade, e não é só no INSS. Aonde não existe isso? Realmente deve ser cortado, concordamos com isso, não somos aí a favor de fraude, de irregularidade, mas como a própria Justiça diz, tem que ter critérios para serem avaliados. Porque o que assusta mais nesse pente fino agora de 2024 em comparação aos outros, é essa meta que foi estipulada em dinheiro. Os outros não tinham meta. Poderia, por exemplo, se cancelar 100 benefícios irregulares, 1.000 benefícios irregulares, mas isso dentro dos critérios. Agora, quando você já estipula uma meta, você está dizendo que tem 10 bilhões de reais sendo pagos em benefícios irregulares e fraudados. E nós sabemos que isso é uma quantidade enorme de beneficiários que podem ser prejudicados aí. Porque podem alegar que o benefício é fraudado ou que tem irregularidade e não ter, né? Nesse caso do pente fino, vocês sabem, é o auxílio-doença, o BPC e o seguro-defeso. A aposentadoria por invalidez não foi colocada aí como alvo do INSS, mas pode acontecer de aposentados por invalidez serem convocados. E nós já falamos, se acontecer, ligue, marque perícia, agende tudo certinho, compareça na data e converse com o perito, tá? Agora, aqueles que também têm 60 anos, que já completaram 60 anos, que têm 55 anos ou mais, e recebem o benefício há mais de 15 anos, e os portadores de HIV, esses estão isentos de qualquer tipo de convocação do INSS. Agora, com relação, né, se vai ter ou não pente fino, se continuar a greve, nós já falamos, né? O INSS, ele tem outra maneira de encontrar hoje, né, através de inteligência artificial, fraudes. Muitas vezes, pode ser, por exemplo, detectado por essa inteligência artificial que não é perfeita,
algo, uma vírgula, um sobrenome errado, um número de documento errado, e isso ser o suficiente para suspender o pagamento do seu benefício. Por isso que nós sempre falamos, quando você vai preencher algum formulário, que você entra no portal Meu INSS, precisa preencher os seus dados, faça tudo com calma, né? A garotada de hoje em dia tem muita pressa, né? Digita e acaba, se errar, né? Um número pode causar um grande problema. Então tudo tem que ser com calma, tranquilo, não precisa se desesperar com relação às notícias que nós falamos de pente fino, porque também existem recursos. E vocês mesmos estão vendo a posição da justiça com relação a pente fino, né? Então, se não der certo, vamos tentar os recursos do INSS, né? Apesar que eu não acredito que tenha uma mudança, 95% dos pedidos que entram na junta de recursos do INSS não mudam a situação da suspensão do benefício. Vamos para a justiça. Ah, mas é demorada a justiça. Mas é a última instância em que você pode ter um pouco de credibilidade para dar a resposta se você tem direito ou não ao benefício. Pessoal, nós estamos num país que é assim que funciona. Infelizmente, né? Nós que já temos um pouquinho mais de idade, e até aqueles que estão me assistindo que já tem um pouco mais do que eu, sabem do que eu estou falando. O Brasil sempre foi assim, tá? É difícil, é um carimbo que falta, você não consegue. Agora, se você colocar, está faltando carimbo, e você colocar um dinheirinho lá no meio do documento, não precisa mais nem do carimbo, já é aprovado na hora. É a lei de Gerson, você já ouviu falar? Levar vantagem em tudo. Infelizmente é assim. E pior que o povo acostumou dessa maneira e não consegue enxergar as coisas, não consegue enxergar a realidade e pensam que está levando vantagem, mas não está. Porque você fica com as migalhas e os tubarões ficam com trilhões. É isso que acontece. Enquanto a gente, né, não temos essa consciência, nós vamos viver de migalhas. Infelizmente é o que acontece dentro do INSS. Você pagou sem te perguntarem se você queria ou não. Quando você foi registrado no seu primeiro pagamento, já vem descontado. Ninguém perguntou para você se você deseja ou não. Você poderia optar por uma previdência privada em vez de INSS. Mas não, aqui, se você quiser fazer uma previdência privada, você vai fazer, mas você vai continuar pagando o INSS. Então, você pagou por algo que você achou que quando você tivesse algum problema, você teria um suporte, um respaldo, uma tranquilidade para continuar enquanto você não pode trabalhar, você continuar levando a sua vida. E não é assim, não funciona assim. A realidade é totalmente diferente. Esperamos que uma grande parte da população também acorde para isso que acontece, né? Se você não tem entendimento, não tem conhecimento dos seus direitos, você não sabe exigi-los, tá bom? Meu amigo e minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que essa notícia tenha sido importante. Não é para arrancar os cabelos, desesperar, ao contrário, esse conhecimento aqui é para tirar dúvidas, serve como alerta, tá? Se gostou do vídeo, dá um like, não deixe de compartilhar esse vídeo com amigo, parente, vizinho, conhecido que está no INSS, indique o nosso canal, essa pessoa vai te agradecer, porque ela vai ganhar um conhecimento muito vasto e importante. E você, a dica maior que eu posso te dar é você se inscrever, ativar o sininho de notificação para você ter ganhos, porque todos os dias você vai ser atualizado. E você está passando por algum problema, você chegou ao nosso canal, deve ser por esse motivo. Você vai encontrar a solução ou nós vamos atualizar você de alguma coisa que pode resolver o teu problema. Então você só tem a ganhar. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, muito obrigado. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, abundância, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.